Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área para mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Rocket City, e nesse vídeo a gente vai unir animações com funcionalidade. A gente vai criar uma animação aqui que também vai entregar um aspecto funcional dentro da nossa aplicação. Inclusive esse é um dos desafios de quem utiliza animações, seja em aplicações mobile ou em qualquer outro contexto. Animação, além do aspecto visual, que claro, agrega muito na aplicação, né? Deixa o app bonitão, mas além do aspecto visual, as animações elas também acrescentam uma camada de interatividade, elas também acrescentam uma camada para tornar algumas funcionalidades mais acessíveis, tornar algumas funcionalidades mais visíveis, você poder guiar o usuário também para algum tipo de informação mais específica, algo que você queira chamar a atenção. Então as animações, quando elas são utilizadas com propósitos, elas podem ir além do aspecto visual, que claro, deixa a aplicação lindona, mas também tem esse outro aspecto de usar animações com propósito também para entregar algum tipo de funcionalidade para o teu usuário. E é isso que a gente vai ver e fazer na prática aqui nesse vídeo. Inclusive, vou compartilhar a tela do meu celular com você. Você já está vendo aí a tela do meu celular. E aqui a gente tem um exemplo bem simples, tá? De uma interface que tem um título e aí tem um texto gigante aqui, tá? Eu coloquei um texto aleatório e de exemplo utilizando o Lorem Ipsum. E eu vi essa funcionalidade em uma aplicação de um blog e falei assim, poxa, por que não trazer isso aqui para um vídeo aqui no canal, para a gente ver como implementa isso, e você vai ver o tanto de coisa que a gente vai ver em torno disso, de manipulação da própria listagem, ver que posição a lista tá, ver qual que é o tamanho do conteúdo da lista, enfim, além da animação em si. E qual que é a grande sacada aqui? Tá vendo que tem esse componente aqui na parte de baixo? Isso daqui vai mostrar o progresso da leitura. Então, olha só, conforme eu rolo a lista, ele vai mostrando, ó, quantos % da lista eu li. Olha que massa. Ó, tô rolando a lista, ó. Ele tá mostrando, então, essa informação, ó, de quantos % da lista eu li. E o mais legal é que quando eu chego no final, olha o que acontece, ele aparece esse botãozinho e é um botão que está me indicando que se eu clicar nele eu volto para o topo. Então se eu clicar nesse botão, olha só que legal, a minha lista volta para o topo e o componente volta para a configuração inicial dele. Esse é um belo exemplo de animação com funcionalidade. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora codar. Então, bora lá. A gente vai começar criando a nossa aplicação, tá? Então, eu vou começar criando aqui a nossa aplicação. A gente vai fazer tudo do zero. Então, npx create expo app. Eu vou chamar a nossa aplicação de blog app e eu vou passar a flag aqui de template para quando eu dar um enter, ele aparecer as opções que eu tenho para criar um projeto utilizando o Expo. Vou utilizar aqui um projeto em branco, já com TypeScript configurado. Eu vou esperar ele terminar de criar o projeto e aí eu já vou adicionar o Reanimated na nossa aplicação, que é o que a gente vai utilizar para lidar com as animações, tá? Vamos esperar ele terminar aqui de fazer a criação do nosso projeto. E beleza, ó, terminou. Eu vou acessar aqui a pasta do nosso projeto, cd blog app, já vou abrir ela aqui no VS Code inclusive. Perfeito, tá aqui a nossa aplicação aberta. Eu vou vir aqui na documentação do Expo Reanimated e aí eu vou usar ele aqui para fazer a instalação, tá? Vou pegar aqui, ó, essa linha aqui para fazer a instalação. Volto aqui. Cadê o terminal? Tá aqui. E vamos fazer a instalação do Reanimated. Vou limpar aqui e agora a gente pode adicionar aqui a configuração. Vou vir aqui e vou copiar esse plugin, que é o que a gente precisa adicionar para utilizar o Reanimated. Então venho aqui no nosso babel.config.js e vamos adicionar aqui também o Reanimated. Então a gente criou o projeto, já instalou o Reanimated e também já fez a configuração que a gente precisa. Antes da gente executar nossa aplicação, vamos também criar aqui a estrutura de pastas e arquivos inicial que a gente vai precisar. Para ficar mais organizado, vou separar aqui dentro da pasta Source uma pasta para a nossa interface, chamar de Screens. Eu vou criar aqui uma interface, um componente que eu vou chamar ele de Post. E aqui dentro eu vou criar um index.tsx, tá? Também vou criar aqui um arquivo de estilização separado, styles.ts, tá bom? Então aqui dentro eu vou começar já criando a estilização. Eu vou já exportar um styles. Deixa eu fazer a importação aqui do style sheet do React Native. Aqui um ponto .create. Aqui dentro a gente passa o objeto com a estilização.
Eu vou criar aqui um container aqui dentro e vou já colocar aqui um flex de 1, vou colocar aqui um background color como sendo aqui de 0 e a princípio é isso. Deixa eu já colocar também aqui um title. Vou colocar aqui um font size, eu vou colocar aqui como um font size de 32 para ficar um texto bem, um título bem destacado. Deixa eu só corrigir aqui, title. E aqui eu vou colocar cor branca para o nosso texto. Beleza. Agora aqui dentro do nosso post eu vou exportar a nossa função de post, fazendo aqui um retorno. Aqui view e aqui dentro styles. Deixa eu importar view aqui do React Native. E aqui a gente também adiciona aqui o nosso styles. Aqui, ponto, container. Eu também vou pegar um texto aqui do React Native. Também vou adicionar aqui um estilo nosso de title que a gente adicionou. E aqui eu vou colocar como Loren Y. Vou colocar essa informação aqui como sendo o título, só para a gente testar. Para a gente visualizar como está ficando, aqui no app.tsx, vou começar removendo isso, remover tudo isso. E aqui ó, a gente troca pelo post, que é o componente que a gente acabou de fazer. Tá? Vou tirar ele daqui. E agora a gente pode executar a nossa aplicação para ver como que ficou tudo. Vamos executar aqui. Então, só lembrando, isso daqui é só uma primeira organização do nosso projeto. Então, rodei aqui com npx expo start. Agora apertei a letra A para abrir a nossa aplicação aqui no Android. E tá lá o nosso título. Deixa eu colocar aqui também ó, um font Agit para ele ser bold, para a gente ter o título destacado, tá? Beleza, vamos adicionar agora alguns textos de exemplo para a gente utilizar. Inclusive aqui, ó, eu já vou colocar aqui um texto aqui e eu vou colocar o seguinte aqui para o nosso texto, tá? Eu vou colocar aqui uma cor, também branca, vou colocar aqui um font size de 18 e eu vou colocar aqui um espaçamento tanto em cima quanto embaixo. Vou colocar aqui um margem vertical, eu vou colocar aqui de 22, vamos ver se vai dar boa. E agora eu vou pegar aqui embaixo, eu vou adicionar um texto, pegando aqui o text, e aqui eu vou usar ó, Loren. Quando eu digito, ó, ele já aparece aqui do próprio VS Code a sugestão de utilizar esse daqui, ó. E aí se eu dar um Enter, ele gera texto de exemplo, tá? Vou usar essa estratégia para não ter que ficar digitando o texto, tá? A ideia aqui não é o conteúdo do texto em si, mas para a gente ir o mais rápido possível para implementar a animação. Aí eu vou pegar esse texto ó, e vou duplicar ele aqui, ó, só para eu aproveitar esse espaçamento que tem aqui, tá? E aqui eu vou adicionar 2 vezes o Loren para ficar se fosse um parágrafo um pouco maior. Eu vou duplicar aqui, ó, mais uma vez. Aqui eu vou colocar como um 3. Salvei, ó. E agora eu posso até fazer o seguinte, esse segundo eu vou adicionar várias vezes o Loren, ó, várias vezes. Vou até copiar tudo aqui, ó, e vou dar bastante Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Para a gente ter bastante texto aqui para visualizar. Vou até colocar mais, ó. Pronto. Ah, tá bom. Tem bastante texto. Para não ficar tanto texto assim na nossa cara, eu vou envolver tudo por uma view. Ó, então, toda essa parte aqui de texto, ó, eu vou envolver por essa view. Só para eu fazer isso daqui, ó. Conseguir recolher ela e não ficar tanto texto na nossa cara. Bom, tem bastante texto, só que a gente não está conseguindo fazer a rolagem, porque a gente precisa utilizar a Scroll View. Vamos envolver aqui tudo pela Scroll View. Tá? E agora ó, a gente tem a rolagem. Beleza? Ó, tem bastante texto aqui para a gente brincar. Aqui para Scroll View, eu vou desativar, embora a gente não está conseguindo visualizar por conta do contraste ali da cor de fundo, mas eu vou também desabilitar o Scroll Indicator aqui na vertical, que é a barrinha de rolagem. Eu também vou criar aqui um estilo de content para eu colocar um espaçamento aqui, ó, um padding topping. Vou colocar aqui um padding top de 100 para a nossa listagem ela não começar grudada assim. Então eu posso vir aqui, ó, e aqui colocar um container style e aqui eu passo o próprio content, ó, que ela começa com esse espaçamento. Aí quando rola, ó, na boa. Outra coisa também a gente pode melhorar o espaçamento aqui na vertical, né? Ou melhor, na horizontal. Então vou colocar aqui também um padding horizontal de 32 e aí a gente vai ter um resultado bem legal, ó. Olha só.
A gente já tem um espaçamento melhor aqui. E a nossa listagem em si, ela tá pronta, tá? O que a gente pode trabalhar agora é na criação do componente que a gente vai exibir o progresso. Então, vamos lá. Eu vou criar agora uma nova pasta de componentes. E dentro dessa pasta a gente vai ter o nosso progress bar. E aqui dentro a gente vai ter o index.tsx e também o nosso arquivo de estilização, style.ts, tá? Vou começar já, de novo, exportando nossa estilização, utilizando o style sheet aqui do React Native, .create, e a gente passa aqui o nosso objeto aqui de estilização. Eu vou colocar aqui o nosso container, e aqui eu vou colocar um widget de 200 e vou colocar aqui um weight de 56 aqui para nossa barra de progresso, tá? Beleza, e também vou colocar aqui um background color, só para a gente visualizar, 29292E. A gente vê aí o nosso componente. Aqui, vamos criar a exportação do nosso progress bar. E aqui a gente pode fazer um retorno também da nossa view, já usando aqui a estilização. Vamos só importar aqui o styles. E aqui é do container que a gente vai utilizar. Beleza. Então, para a gente visualizar como está ficando, aqui no post, ó, depois aqui da nossa progress bar, eu vou usar, ou melhor, depois da scroll view, né, eu vou utilizar a nossa scroll bar. Vou deixar só separado aqui o componente da importação da estilização. Nosso componente está lá embaixo, só que eu quero que ele fique flutuando, né, em cima da scroll view e não abaixo da scroll view, tá vendo? Ó? Quero que ele fique flutuando. Então a gente pode trabalhar aqui, ó, com uma posição de absoluta para ele, né? E ele já vai lá para cima, só que eu quero que ele fique na parte de baixo. E eu vou colocar para ele ficar 32 da parte de baixo. E para ele ficar no centro, eu vou usar aqui um align self center para ele ficar no centro. Agora eu quero deixar os cantos aí arredondados, então eu vou colocar aqui um border radius e vou usar 32 também, é o mesmo tanto que a gente utilizou ali para a altura. Beleza? A gente vai ter os cantos arredondados aí, bem arredondadinhos, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, dentro da nossa progress bar, eu vou adicionar aqui um texto e esse texto ele vai ter a porcentagem, por exemplo, 10%, tá? Só que aí esse texto aqui, vamos estilizar ele já, né? Vamos colocar aqui um estilo para ele e eu vou chamar ele de value, vai ser o valor em si. Então aqui dentro, vamos adicionar aqui, ó, value, para a gente trabalhar com essa estilização. A gente pode começar já setando aqui para o value uma cor. Em vez de ser esse branco, eu vou setar aqui um outro tomzinho. C4, CC. E eu vou colocar aqui, para ele ficar no centro, deixa eu colocar aqui Justify Content Center, também o Align Item Center. Ele vai ficar bem no centro e eu também vou colocar aqui um padding na horizontal de 16 para o texto não ficar tão grudado. Tá vendo que a porcentagem ela já tá lá. Só que essa porcentagem ela tá fixa, né? A gente pode até criar aqui, ó, um props para a gente receber o valor aqui, ó, inclusive como um número por parâmetro, ó. A gente pode pegar aqui e receber aqui o value aqui de props. E aí a gente pode passar essa informação aqui, ó, através da nossa progress bar. Vou colocar, por exemplo, 30. E aí a gente pode recuperar essa informação aqui, ó, e usar ela aqui, ó, para exibir aqui, ó, de forma mais interessante no nosso componente. Então agora o valor que a gente informa aqui, ó, é o valor que vai exibir ali, 5. Tá vendo? Se eu colocar aqui 70, eu vou deixar como 30 para a gente começar, tá bom? Então a gente já está exibindo ali o valor. Agora aqui embaixo a gente pode trabalhar na criação da nossa progress bar de fato, né? Aqui eu vou criar uma estilização e eu vou chamar essa estilização de tracker. Essa daqui vai ser a estilização da barrinha cinza, que é a que fica por trás para mostrar ali o path, né, o caminho. E a gente pode criar uma outra view aqui dentro mesmo, e aí ela não precisa ter conteúdo. Ela vai ser de fato a barrinha de progresso roxinha. Então style, e aqui styles eu vou chamar aqui de progress. E aí a gente vai trabalhar agora na criação dessa barrinha. Então vou vir aqui para a estilização, e aqui na estilização eu vou começar então aqui pelo tracker. Vou colocar aqui um flex de 1 para ocupar tudo que estiver disponível. Vou colocar aqui uma altura de 3. Vou colocar também um border radius também como sendo de 3. E o background color eu vou setar aqui 50, 50, 59.
vai aparecer a barrinha daquele jeito aqui, porque tá uma coisa embaixo da outra. Eu quero então aqui, ó, mudar para um Flex Direction como Row, para ficar um do lado do outro. Então, tô fazendo isso aqui no container. Então tá lá, ó, já tá um do lado do outro. Só que aqui, eu vou começar colocando aqui o seguinte, ó. Aqui no lugar de Align Content, eu vou colocar Align Items, tá? Agora sim. Então aqui, ó, Align Items para ficar bem no centro. O texto tá muito grudado na barra, então vamos colocar aqui um margem right e a gente pode pôr de 7 para ele afastar, daí já vai dar um afastamento mais interessante aqui. Já tá perfeito e agora a gente pode trabalhar na outra barrinha, que é a de Progress. Na barrinha de Progress eu vou colocar simplesmente uma altura de 3 e eu vou colocar aqui um background color como sendo aquele tom de roxo, 82, 57 e 5, tá? Vou salvar, a gente vai ter o roxo. Ele está ocupando todo o espaço disponível porque quem está acima dele está utilizando o flex, né? Mas a gente vai controlar a largura dessa barrinha utilizando esse valor. E a grande sacada para lidar com isso é fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui primeiro entre colchetes, porque a gente vai passar aqui um array de estilização, ou seja, além da estilização do progresso, eu também vou adicionar mais um objeto de estilização. E aqui eu vou definir a largura utilizando o quê? Uma porcentagem. Então, em vez de definir um valor fixo, eu vou utilizar aqui, ó, uma porcentagem para minha largura. E eu coloquei aqui, utilizando aspas dessa forma, né? Porque eu vou utilizar aqui, ó, o nosso próprio value aqui, então eu vou fazer aqui essa interpolação, utilizando o nosso value como a porcentagem que vai definir a largura, então, da nossa barra de progresso. Ó, eu vou salvar e deixa só assumir aqui o indicador de refreshing, olha, tá lá. Tá vendo? Então a gente tem a nossa barra. Se eu vier aqui e mudar o valor, ó, por exemplo, de 30, eu colocar 70, olha lá, ela vai aumentar a barra, vai já assumir aqui, ó, olha lá, tá vendo? Então agora a gente tá controlando o tamanho, né, a largura, aliás, da nossa barra de progresso baseado na porcentagem. Então essa parte, belezinha. Só que a gente vai continuar avançando isso, né? Então, vamos lá, vamos continuar trabalhando nisso agora. Já que a gente já tem o nosso componente de progresso pronto, agora vamos retomar aqui para o nosso componente aqui de post. O que a gente precisa agora saber? A gente precisa calcular qual é a porcentagem, então, que a pessoa está lendo, né? Porque no momento a gente está deixando esse valor fixo aqui, mas a gente precisa pegar essa informação de forma dinâmica, de acordo com o percentual lido pelo usuário, digamos assim. E como que a gente vai descobrir isso? Primeiro ponto, a gente precisa saber qual é o tamanho dessa lista e, consequentemente, a gente está descobrindo qual que é o tamanho do texto. Outro ponto, a gente precisa descobrir também qual que é a porcentagem que de cara já vai aparecer para o usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, já cabe um tanto do texto de acordo com o tamanho da tela do dispositivo. A gente precisa levar em consideração esses espaçamentos? Enfim, então são várias informações que a gente precisa levar em consideração. Outra informação também que a gente precisa obter é em que parte da lista a pessoa tá, para a gente saber quantos por cento ali e calcular quantos por cento ela já percorreu dessa listagem. E todas essas informações a gente consegue obter através desse método aqui, ó, de onScroll da ScrollView. Olha só que massa, eu vou colocar aqui um console log e olha o tanto de informação que ele vai aparecer aqui, ó. Se eu deixar o terminal aberto e rolar, olha só o tanto de informação que apareceu. O que é isso? Esse onScroll, ele fica observando o evento de rolar a lista. E sempre que essa lista é rolada, ele então entrega para a gente uma série de informações. É claro que aqui a gente pode acessar essas informações para ficar mais fácil. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui de Event e aqui de Event eu vou pegar o Native Event. E olha só, se eu rolar aqui, ó, ele vai me trazer, ó, várias informações, como por exemplo aqui, ó, eu consigo ver o Content Offset, eu consigo ver aqui, ó, o Content Size, eu consigo ver aqui as medidas, né, de layout. Então tem várias informações interessantes aqui que a gente pode obter da nossa ScrollView e da interação com a ScrollView através do evento de Scroll, para então usar e implementar essa funcionalidade de ir calculando a porcentagem. Então olha só o tanto de coisa massa que a gente vai ver nesse vídeo ao implementar a funcionalidade desse componente de exibir a porcentagem e também
de depois implementar a funcionalidade de voltar para o topo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer antes de ir para o código é te explicar, utilizando uma apresentação que eu fiz com bastante carinho aqui para ficar o mais didático possível. Então olha só, a gente tem aqui a nossa Scroll View, beleza? Nossa Scroll View, ela tem todo o conteúdo de texto ali, tá? E claro que nem todo o conteúdo cabe na tela, por isso que tem a rolagem, beleza? Uma informação que a gente consegue obter é, então, qual é o conteúdo total, e a gente consegue obter tanto a largura quanto a altura. Esse daí é o Content Size, e a gente vai conseguir, então, obter qual que é o tamanho do conteúdo da Scroll View. Mas a gente também consegue obter qual é o conteúdo que está disponível ali em tela. A gente pode obter essa informação ali através das medidas de layout e também a gente consegue isso em tanto altura quanto largura. Outra informação é o Content Offset. Aqui a gente vai conseguir obter, tanto em posição X e Y, qual é a posição que o usuário está no momento que ele termina a rolagem. Para a gente vai ser mais interessante ver isso em Y, que é na vertical, tá? Então essas são as informações que a gente vai utilizar para poder obter essa informação e calcular o percentual que o usuário leu do texto, digamos assim, em tela, tá? Então vamos lá, vamos agora implementar tudo isso. Eu vou começar criando aqui uma função para ficar bem mais organizado e mais separado. E essa função aqui, eu vou chamar ela de scroll percentage. E aqui, ó, eu vou colocar entre parênteses, abrir, né, e fechar o parênteses e colocar aqui o corpo da nossa função. Eu vou aumentar aqui o VS Code para a gente ter mais espaço em tela nesse momento, tá? Então vamos lá, o que eu vou obter aqui de informação? Eu vou até criar uma tipagem, porque a gente não vai precisar de tudo o que o evento entrega de informação. Então eu vou criar aqui uma tipagem que eu vou até chamar ela de Scroll Props. E aqui dentro a gente vai precisar então das dimensões do layout, tá? Aqui, como é uma palavrinha meio chata, eu vou até copiar aqui, ó. Copio aqui, mais fácil. 2 pontos, e aqui vai ser um objeto. Aqui me interessa a altura, que é um número. A gente vai ter também aqui o Content Offset, e o Content Offset também é um objeto. E o que me interessa aqui é a posição em Y, que também é um número. E por fim, a gente tem o Content Size. Content Size, e também é um objeto. E aqui o que me interessa é a altura, tá? E vou passar também aqui um número. Perfeito. E agora, então, eu vou usar aqui o tipo aqui, ó, onScroll, para passar aqui, ó, tá? E aqui a gente vai, então, obter o nosso Content Size, vamos pegar aqui o Content Offset, e aqui a gente pode pegar as dimensões do nosso layout, só que não aqui, né? Na verdade, estou passando aqui dentro do componente aqui, ó, para nossa função. Pronto. Então, passando aqui para a nossa função, a nossa tipagem, para a gente desestruturar todas essas informações que a gente vai precisar para usar, tá? Então aqui, ó, eu vou calcular o valor, tá? Então eu vou criar const value igual. E aqui, ó, eu já vou usar as dimensões aqui do layout. Eu vou pegar aqui a altura e eu vou somar com o content offset. Aqui que é a posição em Y. Inclusive eu vou envolver aqui, ó, tudo entre parênteses, porque eu vou dividir isso daqui, eu vou dividir isso daqui pelo content size, que é a altura. E para ter tudo isso em porcentagem, vou envolver tudo isso entre parênteses para eu conseguir multiplicar isso daqui por 100 aqui no final, para eu ter esse valor em porcentagem. Agora, se eu dar um console log aqui em value, e aí a gente vai ter aqui, ó, posso até fazer assim, para ficar melhor o exemplo, ó, vou interpolar com a porcentagem, tá? E aqui a gente pega um onScroll percent, e aqui, ó, a gente passa, ou melhor, percentage, né? Passa aqui, passando aqui o nosso evento, ó. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Pronto, tá? Beleza. E aí eu vou passar aqui o native event, tá? Então agora eu vou voltar para cá, para o app, vou deixar aqui aberto, ó. Vou até recarregar o app para a gente ver tudo do início. E olha só, se eu rolar, ó, olha lá, a gente tem aqui a porcentagem, né? Aqui sendo feita. Só que o que acontece, né? Inclusive, ó, eu vou pegar essa porcentagem aqui, esse valor, e eu vou criar um estado para a gente já ver essa informação acontecendo aqui, ó. Eu vou dar vou criar aqui um const, eu vou chamar esse estado de percentage set percentage use state. Eu vou falar que ele começa como 0, tá? E aqui deixa eu só ver se ele importou do lugar certo, maravilha. E eu vou já atualizar aqui, ó. Então, em vez de dar um console log, já vamos mandar essa informação aqui para o nosso estado. E aqui, ó, a gente pode usar o nosso estado
de percentage. Olha só. Então agora, olha só, ele tá com 0, certo? Só que quando eu rolo, ó, ele já vai direto pro 21, né? Porque a porcentagem tá aqui em tela, olha, ó. Olha só. Só que ele tá mostrando, né, aqui desse jeito, né, 21 ponto e um monte de casa decimal. A gente pode resolver isso fazendo o seguinte. Aqui, ó, dentro da nossa progress bar, aqui no value, eu vou passar para ele o seguinte, to fixed, eu vou passar aqui, ó, 0, tá? Para ele não mostrar, ó, essas casas aqui. Deixa eu até fazer o seguinte, agora foi. Tá vendo, ó? Aí ele vai sempre mostrar o valor absoluto, ó. Ó. A gente já tem rolando aqui, ó. Só que quando eu volto aqui, ó, por início, ó, quando eu volto aqui por início, ele tá continuando nesse 21%, né? Isso acontece porque isso daqui é o que tá disponível em tela, né? Mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que fique zerado. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou voltar aqui pro nosso post. E aqui no nosso componente, ó, aqui nessa função que a gente calcula aqui o percentual, eu vou obter as informações da altura da tela. Para eu saber calcular quanto de percentual eu quero descontar para ele começar zerado. Então, se liga só. Para fazer isso aqui do React Native, eu vou importar o use window dimensions aqui para a gente obter as dimensões da tela. Aqui eu vou até pegar ele como aqui use dimension. Vou pegar ele até aqui como um const. Aí eu vou pegar só assim o Dzinho e aí eu faço assim, ó, pronto. Só para eu aproveitar aqui. E aí, aqui, eu vou fazer aqui dentro o seguinte. Eu vou criar um const que eu vou chamar de visible content. Aqui eu vou pegar, então, a altura. Isso daqui é a altura da tela. Vou dividir pelo content size, que é o total, também a altura. Eu vou envolver tudo isso entre parênteses aqui, para eu multiplicar aqui por 100 para obter isso em porcentagem e vou envolver entre parênteses tudo isso de novo porque eu vou utilizar aqui o math.sale porque eu quero arredondar para cima, tá? E agora eu vou então fazer o seguinte, ó, aqui eu vou pegar o value e eu quero saber se o value é menor do que o visible content. Então, eu quero que seja 0, caso contrário, eu quero que retorne o próprio value. Feito isso, eu descobri quanto que eu tenho exibido em tela no momento ali, em percentual. Então, se liga só, se eu deixar o terminal aberto aqui, ó... nem precisa, né, porque a gente tá exibindo aqui já. Olha só, ele tá com 0, ó, rolei, ó, beleza. Se eu voltar pro início da lista, ó, aí ele zera, tá vendo? Porque é isso que eu tô fazendo, eu descobri aqui qual que é o conteúdo visível, o conteúdo visível de acordo com a altura da tela, né? E o tanto de conteúdo que a gente tem, para quando esse valor for menor do que quando o value for menor do que o visible content, então a gente volta ele para 0. Caso contrário, ele vai saltar para o valor lá que ele tiver no momento, ó. Tá vendo, ó? E chegou no 100. Beleza. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer é focar no nosso componente. Porque quando chegar no final, a gente quer que esse componente vire aquela setinha e não mais esse componente aqui com a porcentagem e com a barra. Então agora a gente vai focar na nossa progress bar, perfeito? Então, primeira coisa que eu vou fazer é aqui, ó, eu vou criar um const que eu vou chamar de with container e eu vou usar o use shared value do aqui reanimated. A gente utiliza esse use shared value para lidar então com valores que a gente quer utilizar na animação. E aí, eu vou dizer que ele vai ser 200. Ele vai determinar agora a largura dessa barra. Inclusive, aqui no style, ó, eu vou tirar, porque estava fixo, né? Eu vou tirar o 200 daqui, ó. Salvei, ele vai ficar meio zoado mesmo, ó, olha lá. Vai ficar zoado, porque a gente vai definir isso através de uma animação agora, tá bom? Inclusive, aqui, para eu criar uma estilização animada, eu vou criar aqui eu vou aumentar aqui o VS Code pra gente ganhar espaço. Daqui a pouco a gente aumenta ali, tá? Eu vou criar aqui um animated style usando use animated style aqui. Vou dar um enter aqui, que a gente cria um objeto para definir então a estilização animada e aqui dentro a gente faz o retorno do objeto que a gente vai ter a estilização com animação. E aí a gente pega o use animated style também do reanimate, tá?
Perfeito. O que a gente vai manipular aqui? A largura. A gente não tirou a largura lá que estava fixa, agora a gente vai utilizar a largura baseada no if container.value. É isso, ó. Se a gente olhar aqui agora, ó, para o nosso componente, ó, ele vai voltar. Ó. Eu vou só, como é uma animação, a gente não utilizou ela ainda, na verdade, né? Por isso que ele não voltou. E para poder utilizar ela, eu vou fazer o seguinte. Essa view, para ela receber uma estilização animada, ela precisa ser uma view animada e não uma view convencional. Então eu coloco aqui, ó, um animated, ó, animated.view. Inclusive aqui, ó, vou dar um enter para fazer a importação aqui, ó, do próprio animated. Eu vou quebrar aqui, ó, em linhas assim, para ficar mais fácil de você visualizar. E aí a gente vai ter uma, deixa eu só corrigir aqui, ó, a tag de fechamento, ó. Então animated view, animated view. Beleza, ó, por enquanto, ó, ela não ajustou, porque a gente não passou essa animação, essa estilização animada para cá, né? Então eu vou passar aqui, ó, entre colchetes, porque eu vou utilizar mais de uma estilização. Eu vou utilizar o que está vindo de dentro de style.container, mais o que está vindo da minha estilização animada. E vou salvar. Aí agora, se eu recarregar aqui, ó, vou recarregar o app para a gente ter agora a nossa barra como ela estava antes, ó. Normalzinha, tá? Só que agora a gente vai controlar então a largura dela através da nossa estilização animada. Então eu gosto de fazer assim, ó, eu deixo as animações que são estáticas, fixas, na estilização convencional. E no Animated Style eu coloco aquelas animações que de fato vão ser animadas, tá? Para ficar bem separado também. Então beleza. Agora o que a gente vai fazer então? A gente vai lidar então com essa largura sendo modificada de forma dinâmica de acordo com se está no final da lista ou não. Se chegou no final da lista, no final ali do texto, o que a gente vai fazer? Vai recolher ela, deixar ela menor, vai trocar o conteúdo dela para um botãozinho e vai ativar a opção do usuário voltar para o início da tela. Então, bora lá, vamos fazer isso. Então aqui, ó, eu vou criar uma constante que eu vou usar ela para saber essa informação, para me auxiliar e saber se eu cheguei no final ali do texto. Eu vou chamar ela de end-reached, ou seja, encontrou ali o final. E para saber isso, eu quero saber se o valor é maior ou igual a 95. Eu vou usar 95, não precisa ser 100%, tá? Porque pode ser que ele chega ali no finalzinho e eu quero já usar o 95% para determinar essa opção de voltar no botão, tá? E não necessariamente chegar exatamente em 100. Para já em 95 já apareceu o botãozinho. Mas se você quiser deixar em 100, tranquilo. Beleza, então aqui eu vou ter um valor booleano, um verdadeiro ou falso. Perfeito? Então agora eu vou então disparar essa modificação. Vou usar um useEffect aqui. Vamos criar aqui a estrutura. E eu quero disparar esse useEffect toda vez que esse valor mudar. Toda vez que esse valor mudar, eu vou pegar aqui o meu withContext.value e eu vou atualizar ele utilizando essa condição. Se ele chegou no fim, então o tamanho dele é 56. Caso contrário, o tamanho dele é de 200. Simples assim. Ponto e vírgula. Então, olha só. Tô rolando, ele tá no tamanho normal. Quando eu chegar lá no final, ó, olha o que aconteceu com ele. Ele ficou menor. Só que o conteúdo ficou bem ruim ali, porque não deve aparecer a porcentagem. A gente quer que apareça um ícone no lugar. Então, vamos lá. A gente pode fazer aqui a importação, ó, de dentro aqui do Feeder, que é uma biblioteca de ícones que já tem disponível aqui no Expo, sem precisar fazer instalação de nada adicional. Aqui @expo/vectoricons. E aqui a gente pode pegar ele. E aqui embaixo, ó, eu vou fazer o seguinte. Tudo isso daqui eu vou envolver entre o Fragments, para não ter que lidar com estilização. O Fragment ele é exatamente para a gente agrupar e ele não tem nenhuma estilização em si, tá? E aqui eu vou envolver... Ele não influencia na estilização. Eu vou envolver aqui entre chaves para a gente, então, exibir o conteúdo de forma condicional. O end-reached, se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou exibir um touchable opacity. E dentro desse touchable opacity, deixa eu até fazer a importação dele aqui. Ele já fez a importação. Eu vou usar o feeder e o nome do ícone que eu vou usar é arrow up. Esse aqui, uma setinha apontando para cima. Vou pôr aqui um size de 24 e também vou pôr aqui uma cor para ele como sendo C4CC. E aqui eu fecho aqui, tá? Beleza. E aqui, caso contrário, 2 pontos, vai renderizar esse conteúdo, tá? Então, olha só. Se chegou no final da lista, então a gente vai exibir o nosso touchable opacity. E olha só, ele já apareceu ali
a setinha, tá? Caso contrário, a gente vai exibir, então, a barrinha com o valor da porcentagem e com a barra de progresso. Ó, se eu rolo para cima, ó, de volta, ó, apareceu. Quando eu volto, ó, é esse o movimento que a gente quer. Só que perceba que ele está fazendo esse movimento muito brusco, né? Ó, na hora que a gente chega no 95%, ó, chegou no 95%, ele vira muito brusco essa opção. A gente pode melhorar isso fazendo o seguinte, ó. A gente pode importar aqui, ó, do próprio Reanimated também o With Spring, tá? Para poder melhorar aí essa transição dessa animação. Eu vou usar o With Spring aqui, ó. Eu vou envolver toda essa parte aqui, ó, por ele, ó. Que é essa parte que a gente altera o conteúdo, né? Pra gente, então, ter essa transição com esse estilo de animação. Agora, repara bem a diferença, ó. Quando eu chego aqui no final, ó, chegar no final, ó, olha o que vai acontecer, ó. Vou chegar em perto aqui do 95, ó, olha só. Viu o que aconteceu, ó? Olha só, a gente já tem uma animação mais interessante. Só que olha só, aqui tá ótimo, só que quando a gente vai pra bolinha, olha o que acontece. Ele faz esse efeito, né, de meio que elástico, ele dá uma suprimida, digamos assim, né? Ele dá uma apertadinha ali no ícone e aí não fica tão legal, né? A transição do botão de voltar pro topo com a barra tá interessante, mas da barra pro botão não. A gente consegue manipular para deixar ainda mais interessante essa animação. Aqui a gente consegue, ó, passar um objeto com as configurações dessa animação. Inclusive uma delas que eu gosto aqui e a gente pode manipular é esse impacto, né? A massa ali, ó. Eu vou colocar de 50% e a gente vai de 0 a 1 aqui, tá? E a gente agora, olha só que legal, quando eu vou pra bolinha, ó, aí ela não fica tão agressiva no ícone, né? Ó. Acho que dá até um pouquinho mais, eu vou colocar como 7, na verdade menos, né? Deixa eu ver. Voltou, na verdade menos, né? Vou colocar aqui 40. Acho que vai ficar menos agressivo, ó. Beleza, olha que massa, tá vendo, ó? Outra coisa também que a gente pode fazer, que é muito legal, é aqui, por exemplo, ó, nesse nosso componente aqui, a gente pode colocar para ele, apesar que se eu colocar como uma Animated View aqui, eu acho que vai implicar na estilização dele, ó. Ele vai perder a estilização. Vamos melhorar aqui, ó. Vamos colocar aqui como um Progress Content, tá? Eu vou colocar aqui um Progress Content. Eu vou criar aqui essa estilização, só para a gente poder aplicar um lance ali que vai ficar bem melhor. Aqui deixa eu colocar como Progress Content, pronto. Vai ficar bem melhor o que a gente vai fazer ali. Aí eu vou tirar aqui, ó, o Flex Direction daqui e vou passar ele para cá. Pronto. Aí já resolveu. Porque o que eu quero mostrar para você é isso daqui, ó. Aqui a gente consegue passar para essa nossa view animações de entrada e saída. Então a gente tem aqui, ó, animações de entrada. Por exemplo, a gente pode colocar um fade in. E também a gente pode pôr animação de saída. A gente pode pôr aqui, ó, um fade out. Fade out, tá? E beleza. Agora, olha só, vai ficar mais interessante essa transição também. Ó, quando eu vou pra lá, ó, veio pra cá, ó, quando eu volto, ó, ficou bem mais interessante, né, ó. Olha só, que legal. Inclusive, vamos melhorar aqui o alinhamento, né, aqui da nossa barra. Vamos colocar aqui com a porcentagem. Vou colocar aqui também o Align Items Center. E aí a gente já tem a barra ali no centro, belezinha. A gente pode fazer a mesma coisa com esse Touchable Opacity. Só que aí a gente não tem, né, um Animated.Touchable Opacity. A gente pode criar aqui, ó, um componente animado a partir dele. Olha só isso. A gente pode criar aqui, ó, um const. Eu vou chamar ele de Animated. Vou chamar ele de Touchable Opacity Animated. Igual animated.create animated component aqui. Aí a gente passa o componente que a gente quer criar animado, customizado. Então eu estou criando um componente animado a partir do Touchable Opacity. Então coloca aqui entre parênteses. Agora eu pego aqui o Touchable Opacity, ó, e aí a gente pode animado agora e troca aqui, ó, tá? Vou trocar ele aqui e agora, ó, eu consigo acessar o mesmo rolê. Então eu tenho aqui o componente para entrada, também vou usar aqui o fade in e aqui o de saída a gente pode usar aqui o fade out também.
Agora, se a gente rolar aqui, ó, olha só que massa. Deixa eu só sair ali, ó. Ó, voltou. Olha só que massa. Tá vendo? Ó? Tem várias coisas. A gente pode usar, por exemplo, aqui uma outra animação que seria legal. Seria aqui o up. A gente tem aqui o slide in up. Eu acho que essa vai dar boa também, ó. Quer ver, ó? Na verdade, teria que ser slide... Bom, vamos ver. Um slide, na verdade... Up. Deixa eu pegar aqui alguma coisa com up. Tem o fade up, o zoom in up. Eu vou pegar essa daqui, ó, de zoom in up, que eu acho que vai dar mais boa. Vamos fazer o teste, ó. Eu volto pra cá, de entrada. Ela tá vindo lá de cima. Vamos pegar aqui o scale. Vamos ver aqui as de entradas. Aí eu coloco o in, ó. Quando eu quero ver as de entrada, ó, eu coloco o in, vai aparecer um monte. Olha o tanto de opção que tem, ó, de animação de entrada. Muitas animações, ó. Muitas. Vamos pegar aqui essa bounce in. Vamos ver a bounce in. Vou diminuir aqui. E, ó, quando eu voltar pra cá... Olha que massa a bounce in, ó. Acho que a bounce in deu boa, hein? Vou deixar a bounce in, ó. Olha só a simplicidade. A gente pode fazer aqui um bounce out para saída. Ó, então entrou, ó, saiu. Olha que legal. Tá vendo? Ó, eu vou usar aqui mesmo. Aqui eu vou usar o fade out mesmo. Vamos ver, ó. Ó, fade out. Ó, massa, né? Então, perfeito, ó. A gente tem a nossa animação. Eu só vou remover esse daqui que eu não tô usando e esse daqui que eu não tô usando. Eu fui testando exatamente para mostrar para você exatamente o que geralmente eu vou testando, para você ver que a gente tá fazendo junto aqui, né? Beleza, então a gente já tem aqui a nossa animação acontecendo, ó. Agora, vamos fazer aqui, quando eu clicar nesse botão, eu quero voltar pro topo. E para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Dentro aqui do nosso componente, eu vou passar aqui para ele uma propriedade também, onde eu vou definir aqui a função para lidar com essa interação. Eu vou chamar aqui de onMove to top. Pronto. onMove top. Só isso. E aqui eu vou então criar uma função. O tipo dela, né, que o retorno vai ser do tipo void, tá? E eu vou usar aqui, né, o onMove top, passando aqui como uma propriedade para o nosso componente, e eu vou usar ele aqui, ó, dentro aqui do nosso touchable path. Então, onPress aqui, ó, eu vou passar o onMove top. Agora aqui dentro do nosso componente de post, a gente vai lidar então com essa interação. E para lidar com essa interação, a primeira coisa que a gente vai fazer é lidar com a referência, né? Acessar as propriedades dessa scroll view através de referência. E para poder fazer isso, a gente pode importar aqui, ó, do próprio React, o useRef. Então vou usar aqui o useRef, tá? E aqui então a gente vai criar a referência para nossa scroll view. Então const, eu vou chamar aqui de scrollRef e vou usar aqui o useRef para pegar aqui a nossa scroll view. Eu vou colocar inclusive que ele começa como nulo e eu vou utilizar a própria scroll view aqui como uma tipagem do nosso useRef para eu ter tudo que uma scroll view tem de propriedade aqui e poder usar a tipagem, tá? E aí, agora, quando o usuário clicar, então, aqui, ó, no onMove top, eu vou fazer direto aqui mesmo, tá? Você pode criar uma função, vou fazer direto aqui, ó, onMove top. Então, quando o usuário clicar aqui, eu vou pegar a scrollRef. Inclusive, a gente precisa passar ela aqui, né, ó. Pego a scrollRef e vou passar ela aqui, ó, ref para nossa scroll view, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a scrollRef.current, coloco uma interrogação, né? E coloco um ponto aqui e eu quero acessar, ó, olha só, scroll top. Só isso. E aqui a gente tem que passar um objeto para definir qual é a posição que a gente quer, tá? Eu acho que vai ficar muito grande aqui, então eu vou criar uma função mesmo. Function. Vamos colocar aqui handle. E aí eu vou pegar essa função aqui, ó. Vamos colocar scroll move top. Pronto. Beleza. E a gente chama a função direto aqui, ó. Vou só recortar aqui para não perder ela. A gente chama aqui handle scroll move top e a gente faz aqui, ó, para ficar mais separado, porque vai ficar um pouco grande agora, porque aqui a gente precisa passar qual é a posição em X, eu quero ir para o 0, e qual é a posição em Y também, eu quero ir para o 0.
E aí, para ele não dar um salto, a gente pode passar aqui, ó, um animated aqui para nossa lista. Aqui, scroll current, scroll top, aqui eu passo animated e eu vou passar aqui como true. Vou só corrigir aqui. Animated, tá? Isso daqui é para ele voltar para o topo de forma animada, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver o que ele tá... Tá falando que não existe. Ah, escrevi errado, poxa. Scroll top é ótimo, né? Bom, agora sim, scroll to e não scroll top, tá? Eu tinha escrevido errado. É scroll to. Então, para onde eu quero que a scroll vá? Eu quero que a scroll vá para x em 0, y em 0, e eu quero que ela faça isso de forma animada, ou seja, ela vá rolando de forma animada. Bora testar. Então, ó, se eu vier aqui até o topo, final da lista, ó, chegou a bolinha, quando eu clico, olha só que massa, não tá rolando. Vamos ver por quê. Eu vou colocar aqui, deixa eu recarregar aqui a nossa lista. E quando eu clico aqui, agora ele foi. Eu só recarreguei o app. Ó, recarreguei o app, ele funcionou. Então, olha só, quando eu rolo aqui, ó, deixa eu voltar aqui pro código, ó, rolei, ó, chegou no final da lista, ó, chegou no 95 que a gente definiu, apareceu a bolinha. Se eu clicar, ele volta pro topo da lista do nosso texto, né, e volta para aquela barra com a nossa porcentagem. Sensacional, então dessa forma a gente finalizou aqui. A gente tem a nossa animação acontecendo quando a gente rola aqui a nossa lista. Tanto a barra de progresso quanto a porcentagem está sendo calculada. E quando a gente chega no final da lista, o nosso componente ele muda, passa a ser um botão que quando eu clico, olha só, volta para o topo da nossa listagem. Mas tem aqui um detalhe que a gente precisa considerar para finalizar isso daqui, tá? Que é adicionar uma propriedade e é importante para o iOS. Por quê? Se você estiver utilizando aí um iOS para codar junto comigo esse exemplo, provavelmente você deve ter percebido que quando a gente rola a lista, a porcentagem ela não é acrescentada de forma incremental, de 1 em 1. Talvez ela esteja dando alguns saltos, né? 10 em 10, talvez, ou dá um salto espaçado de valores. Isso acontece porque no iOS a gente precisa passar uma propriedade para diminuir esse tempo em que a scroll view vai notificar, né, vai dar a resposta de que aconteceu um evento de scroll na nossa listagem. E essa propriedade, inclusive, eu vou pegar aqui na própria documentação para te mostrar aqui, ó, vou acessar aqui a própria scroll view, tá? E aqui na documentação da scroll view, ó, eu vou procurar aqui por event e aqui próprio dentro do onScroll, ó, já vai aparecer aqui, ó, é esse evento aqui. Tá vendo que inclusive ele vem aqui, ó, com a marcação do iOS, ó, é para controlar então a velocidade, né, o time aí com que o evento de scroll, né, de rolagem da lista vai ser notificado, ó. Tá vendo? Então a gente tem aqui essa propriedade importante para o iOS. Vou até copiar aqui ela, venho aqui e vou adicionar essa propriedade logo aqui, ó. Eu vou colocar para que seja um 16, tá? Vou até deixar ela aqui no comecinho e vou salvar para ser um time menor, beleza? Então agora, se você rolar no iOS, você vai ver que isso vai acontecer mais suave, essa animação pro iOS, ele vai notificar no tempo menor que teve um evento de scroll na lista, tá? Então, beleza, dessa forma a gente terminou então. Deixa eu trocar de câmera aqui e voltar para a câmera pegando a tela cheia aqui. Então é isso, eu espero que você tenha curtido. Conta aqui nos comentários o que você achou, se você curtiu esse formato de vídeo. Inclusive, se você tem sugestões para próximos vídeos, pode deixar aqui nos comentários também, tá? Curta esse vídeo e também compartilha, super importante. Se inscreve no canal para receber notificações de quando chegar novos vídeos assim como esse, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima.